A pessoa que não tem conhecimento sobre a atenção plena, ela pode ganhar muito entrando em contato com essas ideias, porque essas ideias, consequentemente, vão ajudar ela a responder algumas perguntas que a gente se questiona muito, que às vezes é difícil de responder na prática, não responder de uma maneira teórica. Por exemplo, como diminuir a ansiedade num mundo que oferece tantos estímulos, tantas situações estressantes. Segundo, como a pessoa lida melhor com as suas emoções perante esses desafios, perante essas coisas que acontecem no dia a dia. E terceiro, como utilizar a introspecção, a reflexão, o voltar mais para si mesmo para promover mais harmonia e desenvolvimento daquilo que a gente pode chamar de espiritualidade, ou um autoconhecimento mais profundo, ou um senso humanista mais profundo. Eu acho que é mais isso que o curso pode contribuir para as pessoas não tão familiarizadas com esse assunto. As pessoas que já vêm trabalhando com a Mindfulness na ciência, elas estão assim utilizando a Mindfulness, utilizando a atenção plena muito para ajudar outras pessoas. Então você aplica alguma técnica, você aplica esses conceitos para melhorar a vida das outras pessoas, para diminuir o sofrimento das pessoas. O foco do curso não é esse, o foco é como você pode utilizar a atenção plena e conceitos relacionados para melhorar a percepção de si mesmo, para melhorar a sua relação consigo mesmo e promover um equilíbrio maior, diminuir a ansiedade, aumentar a inteligência emocional e partir para conceitos que foram os conceitos que nortearam as primeiras pessoas dentro do budismo, taoísmo, a desenvolver as técnicas de meditação e atenção plena, que é como você evolui, como você entra em contato com as suas dificuldades, como que você desenvolve uma sensibilidade mais para questões mais espirituais, para questões mais profundas de si mesmo. Na Conscienciologia, esse curso de atenção plena pode ajudar muito no treinamento da atenção, ou seja, como treinar a sua atenção para ela evoluir, a sua atenção, o seu foco, a sua concentração. Depois, como utilizar essa manutenção da atenção, esse estado de mente alerta durante os fenômenos parapsíquicos. Outro aspecto também interessante, como serenizar mais as emoções, como você se tornar mais imperturbável de uma maneira equilibrada, de uma maneira que você consiga estar ciente do que está acontecendo e não se desequilibrar tanto, sobreparar isso. Então é mais essas questões assim, que eu vejo que são aplicáveis ao universo da Conscienciologia no nível de treinamento. Uma das coisas que a gente percebe quando as pessoas tentam produzir o estado vibracional é a dificuldade de manter a atenção e manter o relaxamento profundo. Durante o estado vibracional, durante o trabalho com as energias, você precisa manter a sua mente alerta, a sua mente atenta, ao mesmo tempo que você consegue manter o corpo extremamente relaxado, no relaxamento profundo, sem adormecer, e o foco na mobilização de energias ou na promoção do estado vibracional. Então sim, a atenção plena pode contribuir muito na qualificação do estado vibracional, na manutenção do estado vibracional, na produção de fenômenos, de percepções que dizem respeito ao parapsiquismo. E em relação à projeção consciente, projeção lúcida, de que forma a atenção plena pode contribuir para colocar esses estados? Na projeção consciente a gente tem um aspecto muito interessante. As pessoas muitas vezes têm a projeção consciente, mas o que elas buscam mais é a projeção que você tem totalmente consciente, que você tem a vivência da saída fora do corpo, da descoincidência, você tem a projeção consciente e depois você volta, que é chamada na Conscienciologia de projeção de consciência contínua. Só que para você promover a projeção de consciência contínua, você precisa do treinamento da lucidez. Então, como você deixa o seu corpo repousando na cama e você mantém a lucidez para que a sua mente, para que o seu corpo energético, o seu psicossoma consiga se separar e você conseguir transferir a sua consciência para ter uma projeção de consciência contínua. Então, para isso, não tem assim como a gente pensar num milagre ou numa solução, um segredo. É a pessoa saber quais técnicas ela precisa treinar para aumentar o seu estado de mente alerta e a sua lucidez, ao mesmo tempo que aprofunda a capacidade de relaxar.
uma coisa assim que eu vou enfatizar no curso, que eu já enfatizei nos outros cursos anteriores que a gente promoveu na Reconsciência, é o treinamento. Você não tem uma competência, você não tem uma habilidade, você é uma pessoa ansiosa, você tem dificuldade de lidar com o estresse. Legal, isso não é uma coisa nova, não é uma coisa rara. O que você precisa ter? Um treinamento que vai utilizar técnicas, vai utilizar métodos, para toda vez que você tiver um evento, algo que aconteça na sua vida que desencadeie a ansiedade, você conseguir lidar com isso. Você conseguir entender como isso funciona e conseguir ter recursos técnicos para lidar com essa ansiedade. Porque a ansiedade nada mais é do que uma pessoa que ela não consegue lidar com a expectativa do que está por vir. Então o seu corpo está no momento presente, mas a sua cabeça está no que está por vir. Então ela sempre pensa o pior, ela é uma pessoa às vezes muito negativa, ela se desespera perante uma coisa que ainda não aconteceu. E quando a pessoa começa a entrar mais em contato consigo mesmo, viver mais o momento presente, manter mais atenção e treinar isso com técnicas adequadas, aos poucos a ansiedade vai começando a perder o controle sobre ela e começando a perder a força. E aí ela consegue ser ela mais mesma, ser mais otimista e ficar mais tranquila perante o estresse do nosso cotidiano. Que a compaixão é um tema que às vezes é difícil de o ocidental, a pessoa que não está familiarizada com o pensamento oriental, entender o que significa, né? Quando a gente está falando em compaixão, normalmente a gente está falando do termo sânscrito, né? Karuna, dessa palavra. A gente fez uma tradução para o Ocidente, né? No Ocidente, compaixão tem outros significados. Mas pensando a partir de um ponto de vista do pensamento oriental, compaixão é quando você consegue estabelecer uma relação com o outro de igual para igual, de empatia. Então eu reconheço que o outro ele não quer sofrer. Eu reconheço que o outro, ele quer ter o equilíbrio, ele quer ter a felicidade que eu procuro. E por isso eu respeito o outro. Por isso eu me coloco de igual para igual. Por isso eu tento diminuir o sofrimento do outro através da minha ação. Então isso às vezes é um conceito que é difícil das pessoas colocar numa palavra, né? Compaixão, aceitação, respeito, empatia, né? Tem uma série de conceitos relacionados. No curso a gente vai trabalhar com técnicas. Então como a gente entende melhor, a gente vai trabalhar com a compreensão também, o que é a compaixão, tá? E como a gente utiliza técnicas para treinar isso. E outro aspecto interessante, quando a gente fala em compaixão dentro da meditação, dentro da atenção plena, a gente não está falando de uma coisa que vai ser um dever. A pessoa deve ser compassiva, é bonito que a pessoa tenha essas qualidades, é algo que tem que ser perseguido, é um anseio. Não. A gente está falando de uma qualidade inerente à consciência. Então a pessoa precisa entrar mais nela mesma, ela precisa aprofundar nos estados meditativos, equilibrar, serenizar e cada vez mais sentir essa compaixão que brota desse equilíbrio. Então a aceitação, compaixão, insight são quase que consequências quando a pessoa aprofunda na atenção plena e no estado meditativo. E eu acho que isso que são fatores interessantes para a gente pensar na atenção plena, dentro da multidimensionalidade, dentro da sociedade atual que a gente vive com tantos conflitos.